Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Sexta-feira. Você sabe que a sexta-feira tem várias coisas boas, né? Hoje é uma sexta-feira de sorte, sexta-feira 13, né? Que a Mês gente de agosto. Isso. O que tem a ver agosto? Não, dizem que agosto é o mês do cachorro louco, né? É um Não, mês pesado. Isso traz sorte pra mim. E o bom da sexta-feira é que é dia de conversar com o nosso querido Rodrigo Aidar, aqui na nossa programação, sempre trazendo esclarecimentos para os nossos ouvintes. Tudo bom, Aidar? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Débora, tudo ótimo. Como vai, Pablo? Querido Aidar. Sextou com confusão, né? Sextou com S de só confusão, Aidar. E você tá aqui para ajudar a esclarecer alguns pontos. Você sabe que após essa prisão do Roberto Jefferson, tá rolando uma polêmica aí, uma certa dúvida entre o que é ameaça e o que é opinião, né? O que é, enfim, liberdade de expressão e o que é de fato uma ameaça, um crime. Ajuda a gente a desembolar toda essa história sobre essa ordem de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que pegou de surpresa alguns parlamentares, inclusive, né? Débora, um salve aí para os ouvintes também. Débora, Pablo, não é crime de opinião. Há alguns analistas dizendo que ele foi preso por crime de opinião, o que de fato seria algo odiável em uma democracia, você ser preso por conta de uma opinião. Não se encaixa em crime de opinião o que o Roberto Jefferson fez. Sem dúvida alguma, ele cometeu uma série de outros crimes que não é um crime de opinião. O que diferencia, dá para traçar uma linha divisória muito clara, é ele dar essa suposta opinião dele sobre como deve ser fechado o Supremo Tribunal Federal, ou como, se não houver voto impresso, não haverá uma arma na mão. Isso é ameaça. Não é, assim, opinião. Há uma linha muito clara entre você ameaçar e emitir uma opinião. Você emitir uma opinião sobre a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou sobre você dizer que esta ou aquela decisão do Supremo é uma grande porcaria, você tem total liberdade para dizer isso. Agora, você decidir que ou o resultado de uma votação no Congresso Nacional vai ser assim, ou não haverá eleição exibindo armas, aí já não é um crime de opinião, aí de fato você está cometendo um crime pelo menos de incitação à violência, e isso é crime de fato. A polêmica em relação à prisão do Roberto Jefferson, então assim, é muito claro que crimes ele cometeu, e ali no despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele cita vários: calúnia, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa. Porque a gente precisa lembrar que esse inquérito no Supremo, o que ele investiga é uma organização criminosa digital que seria muito bem estruturada, inclusive dividida em núcleos de produção de notícias fraudulentas, um núcleo político, núcleo financeiro, de financiamento para atacar as instituições republicanas, instituições democráticas. Então não se investiga opinião, se investiga crime. Uma organização criminosa digital é financiada para desestruturar as instituições e a democracia no Brasil. Agora, há uma outra polêmica em relação a essa prisão, que é: o ministro Alexandre de Moraes fundamentou bem a sua decisão, e aí a resposta não é tão simples. Débora, Pablo, querido ouvinte, há poucas dúvidas de que o Roberto Jefferson cometeu crimes. Mas você só prende uma pessoa antes de essa pessoa ser condenada em hipóteses excepcionais. Eu conversei hoje com alguns, inclusive com magistrados, e assim, eles são unânimes em dizer que crimes foram cometidos, mas que a decisão do ministro Alexandre de Moraes pecou nessa fundamentação. Qual é esse pecado? O Oineg tratou um pouco disso no comentário dele hoje, de abertura do programa. Eu achei muito interessante, porque a gente prende muito no Brasil e a gente prende mal. E quando um ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prender provisoriamente alguém que está cometendo crimes de forma muito clara, fundamenta mal sua decisão, isso cria um precedente, e o reflexo a gente sente aqui embaixo, com muitas prisões em primeira instância, de gente, muitas vezes, que não tem acesso aos advogados que o Roberto Jefferson vai ter, presos com fundamentação da justiça muito precária. O que é fundamentação precária? E aí eu queria dizer, para você prender uma pessoa preventivamente ou provisoriamente,
Tem um artigo do Código de Processo Penal que diz que, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da lei penal, por exemplo. Então, assim, você tem que ter provas de que esse sujeito está ameaçando a ordem pública. Que provas seriam essas, no caso do Roberto Jefferson, além das ameaças que ele fez segurando armas? Está aqui, objetivamente, por que a liberdade do Roberto Jefferson traz risco à investigação dessa organização criminosa que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Segundo muita gente séria, respeitável, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o Roberto Jefferson não deixa isso claro. Como que poderia deixar claro? Mostrando, por exemplo, se ele está incitando efetivamente um grupo específico a atentar contra o Supremo Tribunal Federal mais do que essas ameaças genéricas que ele está fazendo nas redes sociais. Isso não está claro na decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo especialistas. E então, a gente tem que dividir essa polêmica de hoje em 2 pontos. O ministro Alexandre de Moraes tem razão quando ele diz que há crimes sendo cometidos, que esses crimes não se confundem com crime de delito de opinião. Há crimes graves ali relatados na determinação de prisão do Roberto Jefferson. Mas ela peca a não dizer objetivamente qual é o risco que a liberdade do Roberto Jefferson traz para a investigação desse processo. Porque para prender uma pessoa antes de ela ser condenada, você precisa deixar isso muito claro. Especialistas dizem que a decisão do ministro Alexandre de Moraes peca neste sentido, de mostrar a efetiva necessidade da prisão provisória do Roberto Jefferson. E aí, Aidar, dando esse drible, digamos assim, na PGR, o ministro Alexandre de Moraes também corre risco de, se o plenário vier analisar esse caso, perder? Eu acho muito difícil, Pablo, pelo seguinte: o Supremo, neste caso, está jogando com uma coesão muito grande. Agora, essa questão do drible também está gerando polêmica, pelo seguinte, porque o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, diz que pediu parecer para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República se omitiu, não enviou o parecer. Teria enviado um parecer simplesmente depois que foi informada de que houve a decretação da prisão do Roberto Jefferson. E ele coloca isso ali em um trecho da decisão. Diz que pediu parecer e a Procuradoria foi omissa. Ele usa um termo em latim para falar dessa omissão, mas o fato ele diz que pediu parecer e a Procuradoria foi omissa. Então não há um drible. O Ministério Público Federal soltou uma nota falando sobre liberdade de expressão. E aí eu acho que há outro pecado. Não se trata de liberdade de expressão. O que o Roberto Jefferson faz não é liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão quando você ameaça uma pessoa ou uma instituição com uma arma na mão. Mas, até para prender, antes de um processo, antes do direito de defesa e antes da condenação, você precisa efetivamente ter, assim, isso de forma muito clara, porque senão isso cria um precedente que depois vai pegar pobre, sem a menor sombra de dúvida. Agora, sobre sua pergunta, eu acho muito difícil que o ministro Alexandre de Moraes perca isso. O Supremo está jogando muito coeso, o Supremo é uma coesão, eu não sei se vou dizer inédita, mas ao menos rara ela é, neste caso, de ataque às instituições democráticas do país. Então, se isso for a plenário, é muito difícil que caia essa prisão do Roberto Jefferson. O que pode acontecer é que, com o andar da carruagem, aconteceu o que aconteceu no caso do Daniel Silveira, inclusive que é citado como precedente na decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Eles trocaram a prisão preventiva por tornozeleira, prisão domiciliar e etc. Isso efetivamente pode acontecer. Agora, revogarem a decisão do ministro Alexandre em plenário, eu acho muito difícil, Fábio. Rodrigo Aidar, volta a conversar conosco na semana que vem. Um bom fim de semana, então. Sexta 13 é de sorte para você também, Aidar? Para mim meu aniversário cai no dia 13, então eu adoro o número 13. Quando é sexta-feira, susto, achei que você ia falar meu aniversário é hoje. Não, é só em abril, mas é dia 13, então assim, para mim dia 13 sempre trouxe muita sorte. Quando é sexta é melhor, porque daí você faz aquele happy hour, né? Opa, já vou anotar então na agenda do ano que vem pra gente não esquecer de te dar os parabéns. Mais um ariano. Pedindo presente ao vivo é feio, né? Que maravilha. Valeu, Pablo, um abração aí pros ouvintes. Um abraço, valeu. Querido. Tchau. Tchau.